Se a sua glicemia anda fora de controle, esse vídeo é para você. Meu nome é Cintia Stout, sou nutricionista especialista no tratamento do diabetes. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você quais são os pilares que sustentam o controle da glicemia a longo prazo. Porque muitas vezes a gente está focando só na alimentação e esquecendo que tem muitos outros fatores que impactam diretamente na sua glicemia. Até outro dia eu estava num curso, que era relacionado ao uso dos sensores de monitoramento da glicemia e foi abordado que mais de 40 fatores impactam na nossa glicemia. Então vai muito além da alimentação. E por isso que é tão importante você entender quais são os pilares que vão fazer você manter uma glicemia estável a longo prazo. E com isso também, um bom controle ali do seu diabetes. Então, o primeiro pilar que eu quero apresentar aqui para vocês é justamente o da alimentação. Lembrando que uma alimentação saudável comum para uma pessoa sem diabetes não vai funcionar para quem tem diabetes. Então, muitos alimentos que são alimentos naturais e saudáveis, como aveia, farinha de tapioca, batata doce, são sim alimentos muito saudáveis, só que impactam diretamente na nossa glicemia. Por isso que é importante para você que tem diabetes, resistência à insulina, saber como combinar os alimentos, como aumentar o seu consumo de fibras, quais alimentos são fontes de proteínas, porque quando você combina ali adequadamente os alimentos na sua refeição, o impacto na sua glicemia é muito melhor. Então, a alimentação faz toda a diferença. É muito comum, eu receber pessoas no consultório que passaram anos cuidando do diabetes apenas com medicação e tendo pouco resultado ou nenhum resultado e se sentindo frustrado. Por isso que é muito importante você aprender a se alimentar de forma adequada para o metabolismo de quem tem o diabetes. O segundo, eu olhei para baixo que eu tô aqui com as minhas anotações para não esquecer nenhum pilar. Então, o segundo pilar, e que muitas vezes, é negligenciado, é o controle do estresse. Por quê? As nossas emoções, quando a gente está, sob estresse, sobre cansaço excessivo, demanda alta de trabalho, isso impacta diretamente nas nossas emoções, que vão impactar diretamente na liberação dos hormônios do nosso corpo. E isso aumenta a glicemia. Então, aprender a fazer no dia a dia coisas simples, mas que ajudam a gente a lidar melhor com o estresse, como uma respiração consciente, ouvir uma música relaxante, ficar, em um lugar mais calmo, fazer uma leitura, uma atividade que faça sentido para você, que você goste, que te traga relaxamento. Pode ser um passeio com seu cachorro, para algumas pessoas, que gostam de cozinhar. Isso é muito individual, mas encontrar algum momento, isso pode ser pouco tempo, 5, 10, 15 minutos por dia, de um momento mesmo de relaxamento. Por quê? Porque todo mundo passa, por problemas ao longo da semana e como a gente escolhe lidar com isso, influencia muito no nosso corpo. Até uma vez eu estava acompanhando a glicemia de um paciente pelo sensor e teve um momento ali que deu um pico alto. E daí depois a gente conversando ali por WhatsApp, daí eu perguntei para ele, e aqui nesse momento que sua glicemia subiu mais, você lembra o que você comeu? E daí ele falou, não, nesse momento eu não comi nada. Mas ele tinha tido ali uma discussão com o vizinho dele e claramente mesmo ele sem ter se alimentado, a glicemia fez um pico. Então a gente entender que o nosso momento ali de vida, a nossa situação emocional impacta a nossa glicemia, é importante para a gente buscar, ações no dia a dia, ações simples, que caibam na nossa rotina, mas que façam diferença nessa questão do controle do estresse. Muito importante também, para quem já vive, um processo aí de ansiedade, depressão,
buscar mesmo uma terapia, uma ajuda, conversar com alguém, né, que você gosta e que te acolhe, porque isso faz muita diferença também. E vamos para o próximo pilar, que é o exercício físico. Então, o exercício físico faz com que a gente melhore a ação da insulina no nosso corpo, e isso melhora já naturalmente ali a glicemia. Então, a atividade física é super importante também, porque quanto mais atividade a gente faz, maior é a nossa preservação e até o aumento ali da nossa massa muscular, que é o tecido ativo do nosso corpo. Então, isso faz muita diferença também para o controle da glicemia. Quanto mais massa muscular, mais você vai estar gastando aquela glicose em excesso que pode estar ali no seu sangue. E o exercício físico a gente pode fazer de inúmeras formas, então desde uma caminhada, subir e descer escadas, musculação, pilates, treino funcional. O importante é que seja uma coisa que você goste, que encaixe na sua rotina, para que você mantenha a constância. A orientação, né, da OMS, a Organização Mundial de Saúde, é que a gente faça 150 minutos de exercício na semana. Então, o que seria isso? 30 minutos 5 vezes na semana ou 50 minutos 3 vezes na semana. Então, o exercício físico é o maior preditor mesmo de uma ajuda, né? Uma forte ajuda para te manter ali com a glicemia controlada, fora, né, os outros inúmeros benefícios. E vamos aqui, então, para o próximo pilar, o sono. Então, o sono ruim, o sono de má qualidade, ou quando você passa poucas horas dormindo, isso impacta diretamente na resistência à insulina. Fora isso, né, isso já é muito estudado, que quando a gente dorme mal, quando a gente dorme pouco, isso influencia nas escolhas dos alimentos, influencia também na saciedade, então a gente tem uma saciedade menor, e isso, né, quando faz com que a gente coma mais, a gente impacta negativamente ali no controle da glicemia. Então, sono adequado, então dormir entre 7 e 8 horas por noite ajuda muito. É comum eu atender pacientes, por exemplo, que em um momento ali do ano a rotina de trabalho mudou para um trabalho noturno. E quando ocorrem essas mudanças muito drásticas, o controle da glicemia também piora muito. Então, sempre a gente, né, proteger o sono, fazer uma rotina mesmo de higiene do sono, reduzindo as luzes, diminuindo, né, o uso de telas, né, celular, televisão, diminuindo os estímulos, isso ajuda, né, com que a gente induza num sono mais rápido, num sono mais profundo, e isso faz grande diferença ali no controle do diabetes. E outra coisa, né, que muitas vezes a gente usa pouco, mas a gente poderia e deveria utilizar muito mais, são as ervas naturais que podem ajudar nessa questão do sono. Então, a melissa, erva cidreira, camomila. Então, fazer chás e tomar antes de dormir, 1 hora ali antes, pode te ajudar a induzir num sono mais profundo. E agora vamos para o próximo pilar, o tratamento clínico. Então, se você já tem o diagnóstico do diabetes, seu médico já te orientou algumas medicações, é muito importante que você siga ali o que ele orientou, tome as medicações no horário correto, porque muitas medicações, elas são feitas para a gente tomar antes ou logo em seguida da refeição, como é o caso da metformina. Quando você toma assim de forma aleatória, ou quando você esquece com muita frequência, isso impacta fortemente ali no controle da sua glicemia. A metformina, ele é um remédio que ele ajuda a diminuir a absorção dos carboidratos ali no nosso intestino e também melhora a ação da insulina no nosso corpo. Mas se você, por exemplo, já tá com a glicemia alta e vai tomar a metformina, ela não vai ter aquela ação tão forte, porque ela ia te ajudar justamente a absorver menos o carboidrato. Mas você já tomou horas depois da refeição e aquele carboidrato já foi absorvido. Então, é muito importante a gente lembrar de tomar exatamente como foi prescrito ali pelo médico.
Ah, e outra coisa importante também, né? Fazer o acompanhamento anual ou a cada 6 meses, conforme, né, o médico, dependendo, né, do seu caso clínico, te orientar. Porque é comum também as pessoas perderem o acompanhamento, ficarem ali anos sem voltar no médico, sem colher os exames, e muitas vezes aquela medicação já era para ter alterado a dose, o horário, ou até se você tivesse voltado, provavelmente o médico já teria trocado o medicamento. Então, hoje a gente tem, né, medicações novas, então é muito importante fazer mesmo um acompanhamento com a frequência correta. E o último pilar que eu quero comentar com vocês é o monitoramento da glicemia. Então, monitorar a glicemia não é para te dar medo e para te deixar assustado. Muito pelo contrário, é para que você veja aquilo como uma forma de te orientar no que fazer. Então, por exemplo, num dia que você acordou com a glicemia muito alta, por exemplo, 250, você já vai saber que naquele dia você precisa fazer uma atividade física, que você precisa fazer uma alimentação com menos carboidrato, tomar as medicações corretas. Então, ver a glicemia é para te dar um norte do que fazer naquele momento. Então, esse canal é um canal para te orientar no que fazer, com estratégias sérias, realmente embasadas em ciência, em saúde, em alimentação que realmente funciona para quem tem diabetes. Então, já me segue aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação de quando for colocado aqui um novo vídeo. E até mais!